Maria Raquel, sou professora de redação do determinante pré-vestibular e hoje nós vamos falar sobre a competência 4 da redação do Enem. Mais uma competência aí para você estudar, treinar e garantir a nota que você precisa para entrar no curso que você quer. Bom, o que é a competência 4 e o que ela avalia? Vamos ver a descrição aí. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, o que a competência 4 quer? Que você demonstre que você tem habilidades para costurar o seu texto por meio dos mecanismos coesivos. Olha só, esta competência avalia a coesão textual, ou seja, o modo como são interligados os elementos do texto, palavras, frases, períodos, parágrafos, ideias, opiniões. São os recursos linguísticos que formam sequências veiculadoras de sentido, elementos que dão um caráter linear ao texto. A coesão, portanto, atua na superfície textual, mas é determinante para a construção dos efeitos de sentido pretendidos. Bom, pessoal, então a gente viu aí que os elementos coesivos fazem parte da superfície do texto, fazem parte dos elementos linguísticos, mas, como eu escrevi, esses elementos são determinantes para passar o efeito de sentido que você quer, ou seja, a coesão está a serviço da argumentação, que a gente já estudou nas últimas duas aulas sobre a competência 3, lembra? Bom, então a gente já sabe o que a competência 4 avalia. Avalia a coesão, a superfície textual e como essa superfície textual, esses elementos coesivos, estão a serviço da construção argumentativa do texto. A coesão não nos revela a significação do texto, revela-nos a construção do texto enquanto edifício semântico. Essa definição é interessante para vocês perceberem que os mecanismos coesivos servem para construir o texto como um todo, como um efeito de sentido completo, para você mostrar aquilo que você quer defender, aquilo que você quer provar. A gente precisa utilizar recursos coesivos adequados, corretos, beleza? Bom, como que a gente vai elaborar a coesão no nosso texto? Primeiro, por elementos gramaticais, que são responsáveis por fazer a retomada de ideias, de palavras, de sentidos. Olha só, quais são esses elementos gramaticais? Artigos, pronomes, numerais. Então, a gente usa muito desses elementos para fazer retomada de ideias. Na competência 3, eu falei para vocês que um dos elementos mais importantes para um texto bem construído é a ideia de progressão textual. Pessoal, a coesão está a serviço da progressão textual. Quando você precisa retomar uma ideia, você precisa utilizar mecanismos linguísticos adequados para essa retomada. E esse mecanismo linguístico faz parte da estrutura coesiva. Além disso, são os conectores, as preposições, as conjunções e advérbios, que fazem parte de elementos da articulação entre ideias. Então, o que ele faz? O que esses conectivos, por exemplo, fazem? Ligam frases, ligam parágrafos, ligam ideias, beleza? Então, produzem aí efeitos de sentido. É interessante perceber, por exemplo, quando você coloca portanto, o que é o portanto? É conclusivo, certo? Mas se você colocar portanto e inserir uma ideia adversativa, uma ideia oposta, será que isso ficou claro? Não, né? Se você assinalou que vai concluir, mas na verdade você vai dar um exemplo, uma explicação ou adicionar uma ideia, você sinalizou errada a sua argumentação. Então isso prejudica o seu efeito de sentido, tranquilo? É muito importante então que vocês utilizem de forma correta esses conectivos, esses advérbios, essas preposições, os pronomes, os artigos, enfim, esses elementos gramaticais aí, para construir retomadas adequadas e sinalizar de forma adequada o direcionamento argumentativo do seu texto, beleza? Bom, a gente também, pessoal, precisa se valer de elementos lexicais para construir a coesão e, nesse sentido, para ajudar na argumentação. Por exemplo, os substantivos, as formas verbais, sinônimos, hiperônimos, sintagmas, tudo isso para evitar, por exemplo, a repetição de palavras. Tem certeza que o seu professor ou sua professora já sinalizou para você, evite repetir palavras, né? E como que a gente pode repetir essa palavra, evitar a repetição dessa palavra, desculpa. Primeiro, a gente pode retomar por um sinônimo ou hiperônimo. A gente muitas vezes não tem referências de sinônimo, a gente pode retomar com uma breve explicação do termo. O ano passado, por exemplo, como que a gente poderia retomar? Surdo.
Pessoa com deficiência auditiva. Bom, então eu peguei uma explicação para aquilo que é surdo e fiz uma retomada, tranquilo? Porque nem sempre a gente tem um repertório de sinônimo ali que vai nos ajudar. Então, são vários elementos, como as formas verbais, os sinônimos, os hiperônimos e os sintagmas, como eu já disse, que vão te ajudar a evitar essa repetição. Fiquem atentos e atentas, pessoal, a alguns elementos. Por exemplo, o Enem ele avalia se você usou um repertório coesivo diversificado. Então, se você gosta de utilizar como conclusão o portanto, não vai utilizar isso em todos os parágrafos, não, né? Vamos evitar repetir esses conectivos. Vamos utilizar portanto, assim, dessa forma, a fim de diversificar o repertório coesivo. Mesma coisa quando você quer sinalizar uma oração adversativa. Em vez de utilizar sempre o mas, porém, contudo, no entanto, né? Então, se valer da diversificação desse repertório aí, beleza? É interessante também que a gente utilize conectivos interparagrafais e intraparagrafais. Presta muita atenção nisso, porque isso vai ser determinante para você conseguir a nota máxima na competência 4. É necessário, pessoal, que a gente use, pelo menos, no mínimo, 2 conectivos entre os parágrafos. Qual que é a minha sugestão para vocês? Lembra que a gente tem que fazer um texto com introdução, desenvolvimento e conclusão? E eu dei ideia para que vocês façam 2 parágrafos de desenvolvimento, ou seja, o texto vai ter 4 parágrafos, certo? Bom, a gente não vai utilizar um conectivo para começar uma introdução. Seria interessante, então, a gente utilizar um conectivo para começar os parágrafos de desenvolvimento e o parágrafo de conclusão, beleza? Sinalizando aí que você vai encerrar seu texto, por exemplo, com portanto. Bom, então esses são os conectivos interparagrafais, aqueles que dão início ao parágrafo e que estabelecem uma relação entre as ideias na construção da edificação do texto. Lembrando então, retomando aí, utilizem no mínimo 2. Isso aí vai valer para você ter uma boa nota. E os conectivos intraparagrafais são aqueles que você utiliza dentro do parágrafo para articular, por exemplo, ideias, frases, orações, beleza? Então, é interessante que você utilize pelo menos um dentro de cada parágrafo. Eu indico que sejam 2, porque a gente vai construir um argumento no parágrafo com uma sequência lógica e fundamentada. Então, existe um encadeamento de ideias ali importante. E esse encadeamento ele pode ser possibilitado pelo uso de 2 conectivos intraparagrafais, como eu sinalizei aqui para vocês. Beleza? Bom, eu coloquei uma redação exemplar de uma aluna, quer dizer, não foi minha aluna, mas que estava na cartilha lá do Enem, da redação, Larissa Fernandes de Souza. E esse texto tem recursos coesivos muito interessantes e eu acho bacana a gente analisar. É um texto que está na cartilha do estudante, se vocês quiserem retomar depois, mas vamos ler junto e fazer essa análise. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948 pela ONU, assegura a todos os indivíduos o direito à educação e ao bem-estar social. Entretanto, olha aqui um conectivo sinalizando uma mudança, uma oposição entre as ideias, né? E ela utilizou entretanto, beleza? Um conectivo dentro do parágrafo para sinalizar uma mudança de sentido, para sinalizar o caminho argumentativo. O precário serviço de educação pública do Brasil e a exclusão social vivenciada pelos surdos impede que essa parcela da população usufrua desse direito, retomando aí o direito à educação internacional na prática. Com efeito, evidencia-se a necessidade de promover melhorias no sistema de educação inclusiva no país. Então, olha só esses 3 elementos que ela utilizou aí, coesivos, e como que eles ajudam na construção de sentido, tranquilo? E eles dão o direcionamento argumentativo aí da introdução. Lembrando, pessoal, você não tem que pensar em qual conectivo você vai utilizar. Você tem que pensar primeiro, qual relação de sentido que eu quero estabelecer, certo? Beleza. Eu quero estabelecer uma relação de oposição. A partir daí, você vai pensar, quais são os conectivos, quais são os elementos que eu posso utilizar para sinalizar essa ideia oposta, essa oposição, beleza? Primeiro, pensa no efeito de sentido. Depois, você vai se valer do conectivo. Aí você vai buscar lá no seu repertório de conectivos, né? Sugiro que vocês estudem para ter um repertório diversificado e vai escolher qual que melhor se encaixa aí. Lembrando de evitar a repetição, beleza? Continua.
Deve-se pontuar de início, aqui dando início ao parágrafo, esse de início, que o aparato estatal brasileiro é ineficiente no que diz respeito à formação educacional de surdos no país, bem como, então, mais uma vez, para acrescentar uma ideia, se valeu aí de um recurso coesivo, promoção da inclusão social desse grupo. Quanto a essa questão, de novo, é notório que o sistema capitalista vigente exige alto grau de instrução para que as pessoas consigam ascensão profissional. Assim, a falta de oferta do ensino de Libras nas escolas brasileiras e de profissionais especializados na educação de surdos dificulta o acesso desse grupo para retomar os surdos ao mercado de trabalho. Além disso, há a falta de formas institucionalizadas de promover o uso de Libras, o que contribui para a exclusão de surdos na sociedade brasileira. Olha só, o além disso e o assim são conectivos utilizados dentro do parágrafo para ligar frases, né? E tem uma diversidade aí. Não teve repetição? Teve repetição do pronome demonstrativo, mas é muito difícil fazer um texto sem repetir nenhuma vez esse pronome, né? Então, a banca entende isso. Mas olha só, assim, além disso, com efeito, entretanto, para iniciar o parágrafo de início aqui, tudo isso conta para que você tenha uma nota boa na competência 4 e também para que você construa, edifique o seu texto e mostre o que você quer mostrar. Tranquilo? Bom, o texto continua. Vale ressaltar também, presta atenção numa coisa, gente. Primeiro parágrafo do desenvolvimento, deve-se pontuar de início. Segundo parágrafo, vale ressaltar também. Vocês percebem que tem um paralelismo entre um parágrafo e outro, uma continuidade de sentido? Muitos alunos e alunas colocam, por exemplo, em primeiro lugar e depois colocam assim, consequência disso? Cara, em primeiro lugar implica necessariamente um em segundo lugar ou um além disso, para somar ideias. Então, vamos prestar atenção nessa estrutura paralela também dos conectivos, tranquilo? Se começou com em primeiro lugar, é interessante em segundo lugar, né? Se você começou com de início, esse também é bem interessante utilizar, ok? Para que essas estruturas sejam paralelas e, de fato, você mostre e sinalize o seu caminho argumentativo de forma eficaz. Vamos lá, vamos retomar o texto. Vale ressaltar também que a exclusão vivenciada por deficientes auditivos no país evidencia práticas históricas de preconceito. A respeito disso, para retomar essa ideia anterior, sabe-se que durante o século XIX, a ciência criou o conceito de determinismo biológico, utilizado para legitimar o discurso preconceituoso de inferioridade de grupos minoritários, segundo o qual a função social do indivíduo é determinada por características biológicas. Desse modo, infere-se que a incapacidade associada odiernamente aos deficientes tem raízes históricas, que acarreta a falta de consciência coletiva de inclusão desse grupo pela sociedade civil. Olha só, um conectivo aqui entre o parágrafo, né, entre as ideias dentro do parágrafo, desse modo, alguns elementos de marcação coesiva aqui, e o também ligando com o parágrafo anterior, beleza? Então, a gente tem aí conectivos inter e intra-paragrafais, ok, gente? Presta atenção nisso. E aí, a gente vai encaminhando para a conclusão. Eu quero que vocês percebam nesse texto, pessoal, eu já trabalhei isso em outras aulas, principalmente da competência 2, não só o recurso coesivo, mas como o recurso coesivo constrói um argumento de forma interessante, de forma eficaz, de forma lógica, de forma clara, beleza? Não está aí de enfeite, né? Está aí a serviço da construção argumentativa. E aí a gente vai ver, por exemplo, aliás, a gente viu lá na competência 2 o uso produtivo do repertório sociocultural, lembra? Se vocês ainda não assistiram, volta lá. E aí, esse uso produtivo demonstra a importância de uma boa relação com o seu ponto de vista. E essa boa relação, pessoal, precisa de um conectivo ou de elementos coesivos para que ela se evidencie, tranquilo? Bom, então estamos encaminhando para a conclusão. E como que a aluna Larissa deixa claro que ela está encaminhando para a conclusão? Por meio de um conectivo. Ou seja, ela virou, deu seta, ela demarcou que ela está encaminhando para a conclusão. Olha esse portanto aqui que sinaliza essa ideia, que sinaliza essa perspectiva conclusiva. É evidente, portanto, que há entraves para que os deficientes auditivos tenham pleno acesso à educação no Brasil. Dessa maneira, de novo, um conectivo
para fechar as ideias, para encaminhando para o fechamento, é preciso que o Estado brasileiro promova melhorias no sistema público de ensino do país por meio de sua adaptação às necessidades dos surdos, como a oferta de ensino de Libras com profissionais especializados, para que esse grupo tenha seus direitos respeitados. É imprescindível também, para somar uma ideia aí, que as escolas garantam a inclusão desses indivíduos por intermédio de projetos e atividades lúdicas, com a participação de familiares, a fim de que, estão demonstrando a finalidade, na próxima aula a gente vai ver a proposta de intervenção, vocês vão ver como que a coesão ajuda também na nota da proposta, ou seja, a coesão ajuda na competência 5 de proposta de intervenção, na competência 3 de argumentação e na competência 2, porque é por meio da sequência argumentativa de um texto dissertativo argumentativo que se constrói e se edifica uma boa produção textual dentro desse gênero, né? Então, a fim de que os surdos tenham sua dignidade humana preservada. Percebam, pessoal, que eu marquei aí, eu destaquei em algumas cores, como que ela utiliza muitos conectivos e ela não repete esses elementos, né? E ela sempre usa serviço da argumentação. É isso que eu espero de vocês para tirar uma nota máxima na competência 4. Evitar repetições de palavras, buscar clareza, sempre começar o parágrafo com conectivo, aliás, desculpa, sempre não, mas usar pelo menos 2, e eu indico que seja entre os parágrafos de desenvolvimento e de início do parágrafo de conclusão, beleza? E hoje vocês vão treinar o tema folclore, preservação do folclore em questão no Brasil. E o que eu espero que vocês façam nesse texto, pessoal? Primeiro, que vocês ultrapassem o senso comum da palavra folclore. Quando a gente fala em folclore, muita gente acha que eu estou falando de Saci, Bumba Meu Boi, enfim, essas lendas e mitos que fazem parte do imaginário nacional. É claro que isso faz parte do folclore, mas o folclore ultrapassa essa definição. O folclore é o conhecimento do povo, veiculado pela tradição oral. Então, é a cultura, a memória, as identidades regionais, beleza? E fazem parte, essas identidades regionais, do patrimônio imaterial da cultura, beleza, gente? Então, eu quero que vocês pensem nesse tema, ultrapassando aí o senso comum, ok? Lá na coletânea que eu montei para vocês, o texto 1 ele traz a definição e essa definição vai te mostrar que não se restringe a mitos e lendas, né? Mas que faz parte das construções identitárias, locais, étnicas, culturais, beleza, gente? Outra coisa, a preservação. O que eu quero que vocês falem sobre a preservação? Seria legal falar, por exemplo, por que é importante preservar, tranquilo? E por que não é preservado, por que não é valorizado, ou seja, quais são as dificuldades, os desafios dessa preservação, tranquilo? A gente então vai fazer um texto que busca falar da importância de se preservar o folclore e dos desafios de se preservar o folclore. Bom treino, boa escrita, não esqueçam de fazer um texto bem pensado nos elementos coesivos, porque agora a gente vai garantir essa nota máxima aí na competência 4. Próxima aula a gente vai falar de proposta de intervenção. Espero vocês e boa escrita!